Então, primeiro assunto que eu separei foi a Eucaristia. E esse foi um versículo que eu nunca vi. Como assim eu nunca vi? É lógico que eu já tinha visto esse versículo, eu já tinha lido o Novo Testamento todo, mas eu nunca tinha me atentado para o que está sendo dito. Olha só o que São Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aqui comunhão é a palavra koinonia em grego, que quer dizer comunhão, mas também participação. O pão que partimos não é a participação, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Por que a gente é só um pão? Por que quando a gente comunga, nós nos tornamos um só? Porque participamos de um único pão. Cada hóstia consagrada é um único pão. Quem? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Então perceba que a argumentação de Paulo aqui está fazendo a pergunta aleatória. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Todas as citações bíblicas eu extraí da Almeida Revista e Atualizada, tá? Tradução protestante mais clássica e talvez talvez a mais usada no Brasil, se não for a mais usada no Brasil pelos protestantes, é uma das mais usadas. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, o cálice, tá? O cálice, não é a comunhão ou a participação no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a participação ou a comunhão no corpo de Cristo? Esse é um primeiro versículo que eu nunca tinha visto e nunca tinha percebido a ênfase paulina em deixar bastante claro que quando partilhamos o cálice, estamos partilhando o sangue. Quando partilhamos o pão, estamos partilhando a carne. E outros versículos, né, que só aqui já vai dar mais que 10, mas uma outra passagem sobre isso que eu nunca tinha visto, também sobre a Eucaristia, é o discurso do pão da vida, de João capítulo 6, versículos 51 a 58, e depois eu vou ler o 66, e eu quero chamar a atenção para vocês aqui a um detalhe. Olha só. Palavras de Jesus, tá? Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, estió é o verbo grego, tá? Estió. Viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si. Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? É uma pergunta pertinente, né? Como que nós vamos ser alimentados pela carne dele? Que coisa estranha. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes, de novo ele usa o verbo grego estió, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer, aí ele muda o verbo, trogo, a minha carne, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer, o verbo trogo, a minha carne, e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o meu Pai vive, assim como o meu Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, trogo, por mim viverá.
Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, este ó, e contudo morreram. Quem comer trogo este pão viverá eternamente. Depois eu falo do versículo 66, tá? Eu só quero mostrar aqui para vocês que esse capítulo 6 de João, todo mundo concorda que é uma catequese sobre a Eucaristia. Todo mundo concorda. É uma catequese. Os protestantes vão dizer que Jesus está sendo metafórico aqui. Que o que Jesus está fazendo aqui é uma simbologia. Mas parece que ele está fazendo uma simbologia, gente. Vamos para o texto? Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é minha carne. E aí os judeus ficaram, mas como que ele vai nos dar a sua carne? E Jesus poderia falar, não, gente, é uma metáfora, vocês não entenderam? É só uma metáfora. Aí depois Jesus fala, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna. A minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem comer minha carne e beber do meu sangue permanece em mim. Permanece em mim. Assim como meu Pai, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim vive. Olha, o meu Pai vive, eu vivo pelo Pai, e quem se alimenta de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os vossos pais comeram. Está falando do maná. E contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Bom, eu já disse, não parece uma metáfora aqui, muito pelo contrário, até pela reação do público. Eu marquei para vocês aqui algumas palavras que foram utilizadas. Estió e trogo. Por quê? Porque estió significa comer, consumir. E trogo, Jesus está usando uma figura mais gráfica, significa mastigar. Mastigar. Então, perceba, quando as pessoas ficam escandalizadas, ele é mais gráfico ainda. Quem mastigar a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Aí, versículo 56, quem mastigar. Versículo 57, quem me mastiga. Quem me mastiga, por mim viverá. E depois no versículo 58, quem mastigar esse pão viverá eternamente. Ele muda o verbo de comer, ele não, né? O autor, o redator, São João, de comer para mastigar. Versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu quero que vocês percebam isso. Eu quero que vocês percebam isso. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Isso é importante, gente, porque se isso daqui fosse só um simbolismo, se isso daqui fosse só uma metáfora, os discípulos não teriam problema nenhum.
problema nenhum. Deixa eu projetar de novo para vocês. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Se isso fosse uma metáfora, um simbolismo, os discípulos não abandonariam. Jesus perdeu o discípulo por causa desse discurso. Eu quero colocar aqui no chat, gente, o link do Facebook. Quer dizer, quem está no YouTube não está me ouvindo, né? Mas quem quiser assistir no Facebook, assistam no Facebook também. Só confirmando, o pessoal do Instagram tá ok, né? Tá. Muito bem. Ó, Instagram tá bom. O pessoal tá comentando aqui para mim. Ok, aqui sim, sim. Muito bem. Então vamos lá. O Instagram tá com bastante gente também. Vamos continuar, tá, gente? E quem quiser ver pelo Facebook também dá. Mas vamos para frente. Segundo assunto. Então, esse foi o segundo assunto. Vamos lá. Esse foi o primeiro assunto, Eucaristia. Desculpem aí, eu dei uma desconcentrada porque o Facebook, o YouTube travou, né? Enfim, isso acontece, não está no nosso controle. Deus sabe de todas as coisas e Ele vai tirar desse mal um bem. Graças a Deus, o Facebook e o Instagram está funcionando. Eu mostrei então para vocês duas passagens que apontam para a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia. São passagens que eu já tinha lido por várias vezes, mas eu nunca tinha lido de maneira a deixar com que Deus me mostrasse o que de fato ele está dizendo. Eu me aproximava desse texto com uma teologia tão pré-fabricada que eu não conseguia entender a literalidade daquilo e a profundidade daquilo. Ora, o cálice que abençoamos não é participação no sangue? O pão que abençoamos não é participação no corpo? É uma pergunta retórica de Paulo. O discurso do pão da vida, de João 6. Então, são versículos que, primeiro, não deixam muita margem para uma interpretação simbólica. O pão é só um símbolo, é só um lembrete, não deixam muita margem. E, mais importante ainda, são passagens que foram interpretadas pelos primórdios da igreja, e aqui eu estou falando de São Justino Marte, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, como absolutamente literais. Aqueles que foram discípulos dos apóstolos interpretaram essas passagens como literais.